É nóis de novo, mano. Se você pegou o vídeo agora, dançou, porque uma imagem dessa aqui nem eu aguento, né? Na verdade, a gente está estudando o ciclo de Krebs e nós já percebemos que o ciclo de Krebs ele tem alguns produtos que são interessantes, parte deles, por exemplo, coenzimas de oxirredução, que vão atuar na cadeia respiratória para uma geração maciça de ATP. Temos uma lógica da via aqui que envolve uma fusão, é chamada uma condensação. Aliás, se você der uma olhadinha lá na via glicolítica, tem um ponto que você pega uma molécula e quebra em dois ramos. E a gente chama aqui é uma aldolase, né? E essa aldolase ela atua numa clivagem chamada aldólica. Pois é, não à toa, aqui você tem um processo invertido que é chamado condensação aldólica. Então você pega um acetato ali, você pega ali um oxalacetato e consegue fundir um composto C6, que é o citrato, por essa condensação aldólica. A ideia agora é a gente detalhar um pouco mais esse circuito metabólico com algumas curiosidades que neles se encontram envolvidas. Uma curiosidade que neles se encontra envolvida fundamental, e aí talvez valha a pena a gente abrir aqui um novo... Não, aqui é a apresentação que a gente estava colocando. Vamos abrir aqui... Abrir não, né? Vamos apagar o quadro. Vem pra cá. Krebs, ciclo de Krebs, vamos lá, ciclo de Krebs, detalhes, vou escrever assim, ciclo de Krebs, detalhes, vai. Ciclo de Krebs, aqui você tem reticências, aqui alguns detalhes. Deve ter nomes mais inteligentes do que esses, mas enfim, ciclo de Krebs, alguns detalhes, beleza? O primeiro detalhe é o seguinte, a gente pode colocar o seguinte. Nesse ciclo de Krebs, nesse ciclo um prato de tigres para um tigre, dois pratos de tigres para dois tigres, três pratos de tigres para três tigres, mas eu não consigo falar ciclo de Krebs rápido. Um ciclo de Krebs, não consigo falar. Mas um ninho de mafagafos, um cinco mafagafos, um seis mafagafos, um 11 mafagados será. SJ. Enfim, a gente tem aqui nesse processo em vermelhinho uma série de substâncias que nós já vimos em outra aula aí, talvez na anterior, que podem participar de processos de controle, etc. e tal. Mas vamos pensar do ponto de vista prático. Para que serve o ciclo de Krebs? Vai servir para gerar ATP de alguma forma, direta ou indireta, ele está envolvendo a produção de ATP. Beleza, envolvendo a produção de ATP. Precisa de alguma vitamina? Porque se ele precisar de alguma vitamina e essas vitaminas me forem carentes, né? Ou seja, não estiverem na minha alimentação de forma balanceada, o circuito responsável pela produção de energia estará comprometido. Via de regra. Então, se a gente der uma olhadinha, o que a gente tem que procurar aqui? Tem que lembrar que a gente não tem vitaminas nesse mapa, a gente tem coenzimas. Então, a gente tem que perceber as coenzimas que estão associadas. De cara, se você lembra um pouco do que nós já tratamos aí nas últimas 2 ou 3 semanas, como eu tenho NADH envolvido no circuito, ou seja, precisa entrar um NAD+, para sair um NADH, eu tenho niacina, que é a vitamina B3. Beleza? Se eu tenho de cara FADH2 envolvido no circuito, eu precisei entrar com FAD para sair FADH2, então eu tenho flavino, né? Eu tenho riboflavino, que é a vitamina B2. Então se a gente colocar aqui, puxa, agora eu já não sei nem para onde que eu vou, deixa eu ver, esse aqui não carece. Então eu tenho, por exemplo, vitaminas do complexo, vitaminas, vou colocar assim, vitaminas do circuito, né? Vitaminas do circuito. Então a gente tem a vitamina B3, que é a niacina, que vai me ajudar a fazer a coenzima NAD. NAD ou NAD+, como que você tem a B2, que é a riboflavina, que vai me ajudar a fazer a vitamina. Vai me ajudar? Nossa, professor, estuda para falar vai me ajudar. FADH2. Na realidade, FAD, né? FAD, o FADH2 é a forma reduzida dele. Beleza? Essas são as duas. Será que tem mais? Vamos ver. Vamos ver se tem mais. A gente observa que nesse circuito, se a gente girar um pouquinho para cá, a gente observa essa substância aqui, ó, THPP. Tu te lembra do THPP?
THPP. Só registra aí o THPP. Vamos caminhar um pouco mais aqui, vamos caminhar um pouco mais aqui. Bom, beleza. Parece que é o THPPzinho aqui é suficiente, né? Só que a gente tem que lembrar que o ciclo de Krebs ele não começa no citrato, ele começa lá no piruvato. Desculpa, não é que o ciclo de Krebs começa no piruvato, perdão. Ele vai começar na fusão da acetilcoenzima A com oxalacetato para a formação de citrato. Mas fora da mitocôndria tem o piruvato, dentro da mitocôndria tem a acetilcoenzima A. Então o piruvato foi necessário ser transportado para a mitocôndria para poder ser processado. Tem proteína de membrana que faz isso, vocês podem ver no livro lá que tem. Se a gente observar aqui, ó, essa conversão também envolve THPP. Tá? Então você vê que esse THPP não está à toa no circuito, ele está aqui no processo que vai permitir a produção, né, a produção de acetilcoenzima A, e só abreviando, ó, o CO2 aqui, ó, né? Quer dizer, eu tenho um composto de 3 carbonos aqui eu tenho um composto de 2 carbonos e de repente eu tenho um CO2 saindo. Uma descarboxilação. A bichinha aqui, ó, descarboxilase, né, que faz esse processo. Mas esse THPP surgiu demais. Você não lembra o que é esse THPP, né? Mas eu vou ajudar você a recordar, porque recordar é viver. Vamos controlar o horário aqui, né? Recordar é viver. Se você vier aqui, ó, você verá que THPP é nada mais, nada menos do que tiamina pirofosfato, ou por pirofosfato de tiamina. Pirofosfato de tiamina, vamos usar a mesma anotação do mapa. Pirofosfato de tiamina, ele é derivado de vitamina B1. Essa aqui é a tiamina. Então essa tiamina se transforma em THPP, pirofosfato de tiamina, que é a coenzima. Então veja, sem essas vitaminas, eu não tenho o ciclo de Krebs funcionando. Então, para que serve o ciclo de Krebs? Para produzir energia. Então, quando tua avó, teu avô, ou algum parente seu com mais idade fala que você está magrinho, precisa comer mais vitamina para ficar com mais energia, é um bioquímico sem diploma. É um bioquímico sem diploma, é doutor honoris causa. Porque existe essa correlação ainda que de forma indireta. Quer dizer, a ingestão de vitamina, porque a gente não produz vitamina, a ingestão de algumas vitaminas do complexo B são essenciais, como a B3, B2 e a B1 é violentíssima para isso, porque ela está no início da formação do circuito de Krebs e no meio desse circuito. Então a deficiência de vitamina B1 é uma deficiência que vai atingir imediatamente a produção de ATP do corpo, porque aí você irá carecer de pirofosfato de tiamina, que é a coenzima chave do processo, e com isso esse circuito vai diminuir a sua taxa cinética, as suas conversões, e com isso você vai ser impactado diretamente na produção de ATP. Porque o circuito em si não produz muito ATP, mas ele joga as coenzimas que vão ser utilizadas na FADH2 para produzir esse ATP na cadeia respiratória, tá bem? Então essa é uma primeira observação, as vitaminas que são necessárias. Uma segunda observação, a gente pode colocar aqui como alguns controles. Lembra dessa história de controles? Eu gosto muito de falar dessa história de controles porque não importa o circuito metabólico que você pegue, ele não funciona sozinho. Ele está todo interligado e produtos que são liberados de uma via metabólica são usados numa outra via metabólica. Lembra daquela história de Stuart Kauffman? O ruflar de asas de uma borboleta em Tóquio altera a pluviosidade em Nova York, coisas dessa natureza. Teoria do caos mesmo. Do grupo de Novo México, da Baixa Califórnia. Para de falar bobagem. Qualquer mexidinha que você dá na estrutura do mapa, você chacoalha o mapa para bem ou para mal. Então você pode melhorar, por exemplo, o ciclo de Krebs, ou portanto melhorar o aporte energético, supostamente se você tivesse como aumentar esses compostos, esses ácidos orgânicos que estão no circuito. Cara, pasme, mas existe um ramo clínico chamado de homotoxicologia, e nesse ramo a administração dos 8 principais compostos que integram o ciclo de Krebs estão associados a uma melhoria da resposta bioenergética do indivíduo. Não precisa pasmar muito, e não precisa também ir para uma homotoxicologia ou algo muito diferenciado. A infusão que se dá de soro para recuperar um paciente em estado comatoso, como por exemplo o próprio coma alcoólico,
ou outros estados comatosos, envolve a administração de pirofosfato de tiamina. Então, nem envolve vitamina B1, porque vitamina B1 o organismo vai ter que ter o trabalho de produzir a coenzima. Não, diretamente pirofosfato de tiamina, junto com o soro fisiológico, com glicose, com mais alguma coisa que talvez possa colocar ali para retirar do estado comatoso, né? Um fármaco, por exemplo. Então, esses controles são controles importantes. Eu vou mencionar esses controles no mapa aqui e a gente encerra esse videozinho também, tá bem? Quais são os controles principais? Oferta de substrato, modulação alostérica, modulação covalente, a modulação neuroendócrina, modulação genômica. A genômica, como eu disse para vocês, não dá para a gente enxergar no mapa, porque é um processo ligado ao DNA e à expressão. Mas a gente consegue enxergar pelo menos 4. Pelo menos não, né? Quase total deles, 4. Oferta de substrato, lei de ação de massas, não vou nem ficar ilustrando mais, né? Lei de ação de massas, se você tiver mais citrato, a enzima que vai trabalhar com esse citrato vai trabalhar mais também, vai aumentar a taxa catalítica dela, né? Na verdade, vai aumentar não a taxa catalítica dela, vai aumentar a velocidade de reação dela, porque taxa catalítica, CACAT, é uma espécie de pressão digital da taxa cinética da enzima, então isso aí não vai variar. Mas a velocidade pode variar, aquelas velocidades iniciais que a gente trabalhou, por exemplo, varia. Então, para aumentar a velocidade do circuito, se oferece mais citrato, oferece mais oxalacetato, vai aumentar a velocidade do circuito. Alostérico e covalente, esses são importantes. Você vê que nós não estamos detalhando o que, vamos dizer, especificamente as enzimas, o que entra, o que sai, porque é mais importante a gente ter uma visão geral. Uma ou outra ali eu vou chamar a atenção, porque é bastante importante em cima desses controles. Vamos fechar então esses controles. Se a gente observar aqui, você tem substâncias que atuam diretamente na função de determinadas enzimas, como glicerol e frutose. Então veja que glicerol e frutose são substâncias que ativam essa enzima aqui, chamada citrato liase, em mamíferos. E que é uma enzima que trabalha nos dois sentidos. Então ela trabalha tanto produzindo oxalacetato quanto transformando esse acetato em citrato a partir do oxalacetato. Aqui, se apertar 5 vezes, eu vou parar esse vídeo aqui para a gente não perder esse material, tá certo? Talvez tenha voltado. Vamos lá. Então você tem, isso aqui é uma modulação de natureza alostérica. Aqui magnésio mais aparecendo, essas coisas todas você tem ideia, né? Quer dizer, magnésio e manganês é para isso, é para metabolismo. Se a gente caminha por aqui já surge um meio diferente aqui, um tal de fluorocitrato, depois eu vou fazer um comentário. Ele é o principal responsável pelo maior acidente de rebanho bovino por consumo de planta tóxica no país, e que leva a óbito. Tá? Vamos ver aqui se tem mais algum. Aqui ATP, por exemplo, o ATP está entrando como um processo inibitório, tá vendo? Ao passo que AMP está entrando como um processo estimulatório. Então veja como a coisa é óbvia e ao mesmo tempo é bela, né? O ciclo de Krebs serve para produzir ATP, indiretamente, mas serve para produzir ATP. Então se eu tiver muito ATP, eu não preciso do circuito, concorda? Então chega aqui, o excesso de ATP inibe diretamente essa enzima, que é a isocitrato desidrogenase. Estou falando o nome em inglês dela, né? Na verdade o correto seria desidrogenase do isocitrato. Deixa como isocitrato desidrogenase. Os livros em português, inclusive, mantêm dessa forma. Tá? Então ela é inibitória. Por outro lado, se eu tiver um excesso de AMP, AMP, ADP, ATP. Se eu tenho um excesso de AMP, significa que está me faltando ATP e eu preciso de ATP. Então o circuito vai atuar no sentido de auxiliar a produção desse ATP. Certo? Então você tem mais um exemplo aqui de um processo de regulação alostérica. Aqui tem outras coisinhas, a CTH, que tem a ver com hormônio. Ah, beleza. Nossa, é complicado, né? Essas coisas aqui são bastante complicadas. Aqui surge, não surge mais nada muito interessante. Não, surge aqui em cima. Malonato, ácido malônico. Também os livros colocam uma curiosidade sobre o ácido malônico. O ácido malônico é a cara do malato. O ácido malônico é a cara do malato. Só que ele é um inibidor. É um inibidor de natureza competitiva dessa enzima aqui, que é chamada succinato desidrogenase. Certo?
Agora, outra coisa interessante é que o próprio oxalacetato do circuito que está logo aqui embaixo, ó, aqui está o oxalacetato, né? O próprio oxalacetato, quando ele fica em excesso, ele vem aqui e inibe essa enzima. Cara, isso é muito lindo, porque o sistema acaba controlando a sua própria taxa metabólica a partir dos seus integrantes, dos seus players, né? Hoje a gente fala tanto dos seus players, né? Dos seus jogadores mesmo, dos seus componentes principais. Quer dizer, o excesso de algum componente principal ali pode muito bem ser revertido para inibir uma enzima associada à sua própria produção, que não precisa ser diretamente, né? Quer dizer, o oxalacetato é produzido a partir dessa malato desidrogenase aqui, que desidrogena e ao desidrogenar produz o NADH, e o excesso dele vem e inibe essa bichinha aqui do outro lado, que é a succinato desidrogenase. Tá bem? Então esses são alguns exemplos em que você pode ter aqui o citrato também, só que aqui é em planta e micróbio, mas o citrato também em excesso aqui, inibindo essa rota, tá certo? Então você vê que essa modulação alostérica ela é bastante clara. Nós não vimos aqui, por exemplo, ao passear por aqui, nós não observamos, eu pelo menos não observei, talvez vocês tenham observado, a palavra insulina, ou a palavra glicagon, ou a palavra epinefrina, norepinefrina, acetilcolina. Mas tem esse ACTH aqui, que é um hormônio relacionado a um fator tireotrófico, de crescimento tireotrófico. Não chega a ser um hormônio tireoidiano propriamente. Bom, tudo bem. Mas esse aqui pode ser vamos dizer assim, uma regulação do ponto de vista endócrino, ainda que disfarçada. Aqui a gente não vê insulina e glicagon muito fortemente. Será que a gente vê a modulação covalente? Será que a gente vê a modulação covalente para encerrar o vídeo, senão vão ficar com dor de cabeça? Será que a gente consegue enxergar a modulação covalente? A modulação covalente, recordar é viver, nada mais é do que a fosforilação, a defosforilação sobre uma enzima-chave que participa de um processo metabólico. Ao fosforilar essa enzima-chave, você pode ativar ou pode inibir, dependendo da situação. Não existe um ponto pacífico, toda vez que fosforila inibe ou ativa, não. Ao longo do circuito aqui, ó, se a gente percorrer o circuito aqui, ó, olha aqui, ó, opa, não, quase, hein, quase, não é. Você vem aqui ao longo do circuito, a gente não consegue observar nenhum tipo de modulação ou controle do tipo covalente, correto? Não tão correto. Entre piruvato, entre o catabolismo do piruvato para formar acetilcoenzima A, veja bem, você tem justamente, eu detesto esse advérbio, depois do cacete do planeta isso. Em cima dessa piruvato desidrogenase aqui, que é um complexo elaborado, não confundir com piruvato quinase, que é a última enzima do processo de fermentação, tá? A última enzima do processo de fermentação, piruvato quinase. A piruvato desidrogenase é um complexo grandão que envolve também várias enzimas, por exemplo, essa descarboxilase está dentro dela, por isso que esse azul aqui está mais escuro. Veja que aqui você tem um estado inativo da enzima e um estado ativo da enzima. Show, né? Para ativar essa enzima, o que eu faço? Eu defosforilo, ó, fosfatase. Então, eu retiro o grupo fosfato. Então, retirar o grupo fosfato nesse ponto, para essa piruvato desidrogenase, significa ligar a enzima. Fosforilar significa desligar a enzima. Uma chave, eu tento representar aqui uma chave comutadora. Essas chaves que a gente tem dentro de casa, né? Que liga disjuntor. Um disjuntor. Então, para você ligar o disjuntor, você defosforila a piruvato desidrogenase. Para você desligar o disjuntor, na verdade é o contrário, né? Para desligar o disjuntor, fosforilação. E para ligar o disjuntor, defosforilação em cima dessa enzima. Então, ela apresenta sim uma modulação de característica covalente muito clara. Vocês têm que achar isso bonito, não é possível. Você tem uma coisa é a fermentação, a outra coisa é o metabolismo do glicogênio, a outra coisa é o ciclo de Krebs. De repente, coisas que estão longe do ponto de vista metabólico possuem uma coordenação similar de regulação. Então a gente pode colocar, porque vocês não precisam me bater, a gente pode colocar que você possui os controles alostérico. O controle alostérico é muito mediado, por exemplo, não vou colocar a oferta de substrato,
é muito mediado pelo ATP, que é inibitório, pelo AMP, que a gente viu que é estimulatório, não é isso? Acho que tem outros, né? Você pode pegar lá outros. E a gente tem um covalente. Esse controle covalente diz respeito à ativação da piruvato deshidrogenase. Então você já sabe que DHase, lembra que eu falei? Eu vou escrever deshidrogenase sempre como DHase. Quer dizer, a fosforilação ou não dela controla esse sistema. Não vou colocar o endócrino porque não é tão claro no mapa assim, dentro do que nós estamos vendo, tá certo? Muito bem, então essa é uma visão geral. As vitaminas que participam, os controles que participam, e agora nós vamos para outras curiosidades relacionadas ao circuito, não obviamente nesse momento, tá?